Muito obrigado. Boa tarde a todos, uma vez mais. Aproveitando exatamente onde a meritíssima juíza acabou, digamos, a sua apresentação, eu tinha tendência em começar, digamos assim, a nossa, isto é, a perspectiva do advogado. A doutora referiu que, de facto, temos aqui diversas intervenientes e a sensibilidade que existe da parte de cada um dos, digamos, atores judiciários. Efetivamente, esta lei veio provocar aqui um conjunto de alterações, boas ou más, não sei. Eu diria que nós, advogados, demos, na altura, a nossa opinião, não apenas isoladamente, como houve diversas conferências de apresentação da lei, houve diversas associações que promoveram, enfim, também o debate, e chegou-se à conclusão, do modo geral, que isto era uma desgraça que vinha para aí, que ia aumentar as pendências, que ia aumentar a litigiosidade, etc. Mas, em bom rigor, embora tenha existido ali um primeiro momento de aumento de pendências, na medida em que houve também um aumento de entradas, estatisticamente, nós vamos tentar dar uma nota mais adiante, ou através de um trabalho que foi efetuado pelo Conselho Distrital de Lisboa, relativamente às pendências, isto é, aos processos centrados. Num primeiro momento houve efetivamente mais processos centrados, mas hoje está completamente estabilizado. Aliás, o Dr. Alexandre também já nos transmitiu essa sensibilidade, no sentido de que não houve grande, digamos assim, consequência do ponto de vista, digamos, das pendências, de terem existido maiores entradas ou situações mais complicadas. Existe, efetivamente, alguma maior complexidade, portanto, contrariamente ao que se admitia há 3 anos atrás, a coisa foi perfeitamente pacífica, aliás, de outro modo não seria de esperar. Nós, advogados, nós também juristas, estamos muito habituados a um modelo de trabalho particularmente estático. Nós temos também tendência a trabalhar as coisas em função daquilo que já conhecemos previamente. Ora, com esta alteração, digamos, de paradigma, desta lei de 2008, aquilo que nos traz de alterações, quer ao divórcio, tal como nós o tínhamos já formatado há muitos anos, quer em relação à relação das responsabilidades parentais, não falando agora da questão das consequências penais, da tipificação de 2 tipos de crime, mas fundamentalmente abre-nos novos horizontes, abre-nos novas ferramentas de trabalho. O problema não está na postura do advogado. O problema está muitas vezes quando o cliente entra pela porta dentro e diz: "Sr. doutor, isto agora é assim, eu estive a ler no jornal, olha, eu quero aí a guarda alternada, porque ontem fui lá ao infantário, a mãe não me deixou ver o filho, anteontem também não, eu vou buscar o menino, estava a chorar ao meu colo, olha, mudei a guarda, agora ou a guarda fica alternada ou fica para mim." Mas as pessoas vieram com esta convicção. Quer dizer, houve uma, digamos, uma veiculação de um certo facilitismo, como que a lei viesse introduzir uma alteração cultural, esquecendo-se, digamos assim, os comentadores da lei especializados. Aliás, continuamos a ver muitos advogados especialistas em família que comentavam imensa lei, sabendo todos nós que o Conselho Geral ainda não fez o favor de regulamentar a especialização em família. Portanto, nós em família, embora haja os tribunais de competência especializada, mas de facto o regulamento é da competência do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, ao qual nós todos estamos sujeitos, ainda não fez. Portanto, nós não somos especialistas de coisa nenhuma. Especialistas são, e sim, os tribunais de competência especializada. E sorte a nossa, quando temos matéria, para ir ao Tribunal de Competência Especializada. Aí estamos nós muito bem. Quer se queira, quer não, porque o Tribunal de Competência Genérica muitas vezes julga a matéria das crianças e dos menores, se me permitem, sem querer ferir sensibilidades, com alguma ligeireza. Já me aconteceu num Tribunal de Competência Genérica estarmos a tentar alterar, a partir do incumprimento, estarmos em gabinete a tentar alterar o regime, e a senhora juíza diz: não, este incumprimento é incumprimento, a alteração é uma ação à parte. Não, mas se os autos vierem conclusos, nos temos 182, número 2, salvo, há ali uma cláusula que permite por acordo a qualquer altura, portanto podemos. O Sr. Procurador até promoveu-se. Não. Isto aconteceu num Tribunal de Competência Genérica. E eu digo, ai de nós. Portanto, felizmente, e aliás, os advogados também têm um pouco essa esperteza hoje em dia, muitos dos processos que entram em Lisboa são por opção, quando muitas vezes o próprio domicílio nem pertence a Lisboa. As pessoas vão para Lisboa porquê? Porque é uma qualidade em termos de serviço. Quer dizer, além da especialização, é também muito mais célere. E frequentemente, os senhores advogados, eu incluindo, embora isto já não seja uma alteração à lei, mas usamos este expediente, porquê? Porque acreditamos que o Tribunal, com ou sem a nova lei, veio exatamente, uma vez mais, resolver os problemas que os nossos clientes nos trazem. O problema é que eles muitas vezes vêm mal informados. Ora, no entanto, os senhores magistrados também estão lá e não deixam passar estas coisas em branco. Isto é, independentemente das expectativas que as pessoas criam, e embora em alguns destes processos, e a tramitação é muito complexa, porque nós temos, quando nos aparece o cliente, enfim, independentemente desta lei, nos traz uma série de ansiedades, de preocupações, com problemas que já aconteceram, problemas em relação às responsabilidades parentais, que não estejam regulados, mas que já há problemas anteriormente. E, portanto, o tempo já não existe assim em abundância. Os problemas já se instalaram. Nós vamos ter que lhes dar uma solução, uma perspectiva global, mas, é claro, temos um pacote completamente diferente em termos de tramitação. Temos os divórcios, processo especial, uma ação constitutiva, declarativa, de condenação.
Depois temos todos os outros, incidentes ou não, sejam em virtude, digamos, de pedido acumulado ou não, que não podemos acumular, já vimos que não, 470 não permite-me acumular com os alimentos. Eu basta-me esperar um bocadinho e deixe lá que a outra parte meta a ação e eu depois em reconvenção ponho lá tudo. Pronto, vou lá pedir os alimentos provisórios, se calhar, vou pedir os alimentos definitivos, peço tudo. O facto é que nós, ao abrigo desta lei, continuamos a encontrar muitos despachos de aperfeiçoamento. Isso é que aumentou. Porquê? Porque os advogados, nós advogados, continuamos, até talvez de alguma forma, uma certa breve hesitação e falta de experiência e falta de nova formatação neste sistema, acumular tudo e mais. Continuamos a alegar com fundamento na culpa e a decretar-se o divórcio com fundamento na culpa. Bom, os advogados é que não sabem trabalhar. É possível. Mas há processos que demoram 2 anos e quando chegamos à audiência preliminar, onde a alegação da culpa está lá e é pedido expressamente, já depois de dezembro de 2008, portanto, ao abrigo da lei que estamos a tratar, ainda o Sr. Juiz vem proferir um despacho neste sentido. Uma vez que não me é permitido decretar culpa ou não culpa, faça favor, vá lá fazer um aperfeiçoamento, no caso concreto que estou a pensar, aconteceu-me esta semana, da reconvenção. Eu digo, ok, 2 anos para andar para trás. Quer dizer, eu dou entrada a um processo ao abrigo da lei nova em que tenho 7 artigos, separação de facto mais de um ano consecutivo, não havendo da parte onde aquela coisa que nós sabemos, e 2 anos depois, levo com um despacho de aperfeiçoamento em relação à outra parte, e olha, sim senhor, o doutor até tinha razão, vá lá fazer nova petição, vá lá fazer nova contestação, reconvenção, onde no pedido reconvencional faça o expurgar de tudo. Quer dizer, ok, então não valia a pena termos esta lei. Porque, mais uma vez, quem estuda processo e quem sabe processo, isto é o sentimento do advogado. Cai na situação, entre aspas, em benefício do infrator, diz, não me vale nada saber processo. Está lá o despacho de aperfeiçoamento que me interessa a mim. Vá a culpa para cima. A cautela até pode ser que faça caso julgado. Embora o tribunal, no fim, não decrete a culpa. Portanto, esta é a tendência. Aliás, a reforma que se avizinha agora no âmbito do processo civil também vem um pouco dentro desta linha. Acaba-se com a base em história, são os grandes temas da prova e, portanto, nós nem temos de saber processo nenhum, só temos de saber direito substantivo. Relativamente a esta matéria, voltando agora então um pouco atrás, se me permitem, obviamente que os advogados adaptaram-se perfeitamente. Nós tivemos foi alguma dificuldade em mudar este paradigma, em mudar esta ideia de afastar no âmbito do divórcio litigioso, já não há litigioso, é sem consentimento, retirar a culpa. E nós dizemos, então, mas estão lá as violações dos deveres conjugais, continuam lá no 1672, o que é que eu faço agora à minha vida? Que importância tem isto? Bom, esse é o problema que é das questões mais complicadas, ficam para os juízes resolverem, os conceitos gerais indeterminados que a doutora referiu há pouco, obviamente que é o problema, quanto a mim, também emergente desta nova lei. Há muitos conceitos gerais indeterminados, ainda bem que os há, porque nós estamos a julgar em algumas áreas em matéria de equidade, e ainda bem que os há para os poder aplicar ao caso concreto. Agora, nós advogados, de facto, sentimos esta primeira dificuldade inicial, mas ultrapassados os primeiros 2, 3 anos, eu penso que neste momento as coisas estão perfeitamente estabilizadas, todos nós já temos a prática suficiente relativamente, digamos assim, às dificuldades inicialmente sentidas. Relativamente ao exercício conjunto, é uma outra matéria que também nos parece ter sido vantajosa. A temática que eu vos trazia para desenvolvimento passa por aqui, o divórcio e separação judicial de bens, modalidade, a mediação e o processo judicial, o divórcio, implicações, a relação de bens, a alegação de culpa, créditos de compensação. A reparação de danos, alimentos, a regra da partilha, modalidades, voltamos aqui um pouco, responsabilidades parentais e a questão dos conceitos gerais indeterminados. A realidade estatística, as vantagens da nova lei, na nossa perspectiva, e as sugestões, aquilo que poderíamos melhorar, obviamente, porque nenhuma reforma surge como um Estado atingido, tem coisas boas, tem coisas más, nós iremos analisar um pouco isto, embora de uma forma relativamente superficial. Fundamentalmente, nós sabemos também que esta lei fez estas alterações, eu não vou deter-me em nenhum destes aspectos em pormenor e tenho apenas a vantagem de fazer o enquadramento. E depois do enquadramento feito, uma vez que vai ser disponibilizado o slide a todos os participantes, obviamente tem aqui o enquadramento que eu não quero tomar o vosso tempo e serve apenas como subsídio para que se recordem destas alterações, que isto já foi tão debatido. Relativamente às modalidades de divórcio, efetivamente aqui é a parte mais importante, onde nos surgem aquelas duas novas modalidades, aquela modalidade de um judicial sem consentimento e não litigioso, e o judicial por mútuo consentimento, que é também uma novidade. Relativamente aos outros aspectos, aqui podemos avançar. A mediação familiar, vamos falar já dela a seguir, e quanto ao resto é apenas um somatório. Existe aqui também um aspecto interessante relativamente ao mútuo, que eu não queria deixar de referir,
do 1676A, na medida em que nos parece que existe aqui uma preocupação efetiva do legislador em colocar o Ministério Público enquanto, digamos, responsável pela tutela dos interesses dos menores. Já vamos dizer porquê, já vamos referir isto um pouco mais adiante. Do nosso ponto de vista, de alguma forma, o Ministério Público, efetivamente, e não o advogado, é que é, digamos, quem verdadeiramente defende o interesse dos menores. Se eu, de um lado, tenho um colega do outro, se ambos temos uma parte representada e há um menor, eu não sou mais nem menos competente que o meu outro colega para avocar sobre mim a competência de ser eu a defender o interesse daquele menor. Pois se os pais estão em conflito e não se entendem, há de ser o advogado que está a defender o interesse do menor, só muito reflexamente. Estão ambos os progenitores presentes e estão ambos os advogados. Quem tem que zelar fundamentalmente pelo interesse do menor é efetivamente o Ministério Público. Voltaremos a esta matéria. Relativamente à nova modalidade de divórcio sem consentimento de um dos cônjuges, do nosso ponto de vista, obviamente, trouxe imensas vantagens. Não podemos esquecer, digamos assim, aquilo que os clientes hoje nos pedem. Eu quero o divórcio rápido, já, para ontem. E já agora ponha aí também. Eu quero que o carro, a empregada, fica tudo para mim. Ela fica lá com... Hoje em dia, os clientes estão mais preocupados com a partilha, a maior parte das vezes, porque já dou o divórcio como consumado. Não estão à espera do advogado e do tribunal, porque já há uma ruptura, já há uma separação. Se já configuraram mentalmente essa separação, essa ruptura, quando vêm ter connosco, querem é resolver aspectos patrimoniais a maior parte das vezes. E quanto aos menores, na medida do possível que fiquem eles próprios pais beneficiados. Surge-nos também aqui um pouco esta noção, e voltaremos mais adiante relativamente à questão das responsabilidades parentais, por via desta atitude mental que as pessoas hoje em dia têm. Mas, em relação à questão do exercício conjunto e das guardas, que muitas vezes a guarda é confundida, as pessoas vêm-nos falar em guardas alternadas, admitindo, pensando que é a regra da lei. Porque tanto se fez debate em redor disto, que as pessoas partem do pressuposto que isto é a regra. Hoje há igualdade de género, agora a regra é guarda alternada? Não. Por que não? Então não temos ambos as mesmas competências. Há alguma lógica subjacente, mas não podemos, de facto, modificar as coisas desta maneira e lá, felizmente, temos o juiz, em primeira instância, ele próprio logo para delimitar estas questões. E delimitar bem, porque, de um modo geral, como sabem, em termos de alteração de decisões de primeira instância, em termos de recurso nesta área, são poucos os recursos que merecem provimento. Portanto, o juiz de família, em primeira instância, é efetivamente quem se encontra, pelo seu grau de especialização, pela sua sensibilidade, mais próximo desta realidade e na ambiência do contacto. Não há saneador, nas responsabilidades parentais não temos saneador nenhum. Temos um contacto, uma conferência presencial com os progenitores e a criança passou a ser ouvida também por efeito desta lei, que não se fala muito nisto. Não é que a lei o imponha, mas nos princípios passou a ser efetivamente a criança ouvida com mais frequência. Então o juiz, em primeira instância, raramente, eu diria, quase raramente, se engana ou se engana muito, não é? Se engana, engana-se pouco e, portanto, a prova está nas decisões. No facto, depois, em segunda instância, não haver grandes alterações. Resulta de uma vivência, de uma ambiência muito especializada. É por isso que nós, advogados, fazendo esta matéria e outras também, porque assim nos acontece, falta-nos um pouco, muitas vezes, esta visão, digamos, vista do interior, passa a redundância, vista do cerne destas questões. Muitas vezes os juízes hoje preferem um despacho, nós não aceitamos, passado 2, 3 meses, verificamos que aquele despacho tinha mais sabedoria do que aquela que nos era realmente visível. Não estou a fazer a apologia das magistraturas, pelo contrário, os que me conhecem sabem que, pelo contrário, normalmente meto os pés em certas conferências, não volto lá 2 vezes. Porque sou tão rigoroso e tão duro na crítica que os senhores juízes faço aos senhores juízes hoje em dia, desde 2002, que dentro do Conselho Distrital de Lisboa comecei a trabalhar esta área como delegado aos tribunais e a conhecer as realidades, que hoje nós entendemos que os senhores juízes de família têm um pouco alguma reserva de decisão, vão formando a sua opinião ao longo do tempo e muitas vezes, quando preferem as decisões que nós queríamos com 2, 3 anos antes, já pouco ou nenhuma utilidade tem, nós sabemos todos o quanto isto é verdade, porque nós somos quem está mais perto daquela realidade. Relativamente ainda aqui à lei, voltando aqui um pouco a esta questão do divórcio sem consentimento, as circunstâncias têm a ver efetivamente com uma melhoria, nós, advogados, que sabemos que o cliente quer é discutir a partilha, quer a partilha antes do divórcio, e que tem a noção que a regra é guarda alternada, e nós temos um problema de comunicação e de linguagem, mas normalmente, não sei se isso acontece o mesmo, passado 10 minutos de explicar as regras, as pessoas acabam por dizer, bom, efetivamente, depois de uma análise do problema, olha, é capaz de ser até melhor assim que o senhor está a referir. Decida lá o senhor, mas veja bem que isto guarda alternada é uma confusão, é uma complicação, é um problema, e as crianças vão de facto ter problemas, vocês não comunicam entre vós, se efetivamente as distâncias físicas de casa de um e do outro são assim, portanto,
Deixem lá sossegadinha a ideia de que a guarda alternada pode ser uma vantagem, porque na realidade pode não ser. E depois as pessoas, numa análise do problema, acabam por concluir isso também. Mas, como eu referia, hoje em dia, em relação a esta atitude dos nossos clientes, nós temos uma situação muito simples. Quando vamos para estas causas objetivas do divórcio sem consentimento, tal e qual ele está desenhado, nós temos matéria-prima para conseguir facilmente ultrapassar situações que de outra maneira eram inultrapassáveis. Se não vejamos, nós no anterior regime tínhamos o divórcio com violação culposa dos deveres conjugais. Vocês estão fartos de saber isso, só vos quero lembrar. Eu tenho o ónus de alegar e provar. Do lado de lá vem numa contestação reconvenção fazer o mesmo pedido de divórcio, seja decretado o divórcio, porém atribuindo a culpa, etc. Bom, quantas vezes, e nós sabemos que existem, portanto, jurisprudências nessa matéria, nós temos uma situação em que é alegado e não é provado, a outra parte também alega, mas não prova e continuam casadinhos. Depois vão para a relação miar, continuam casados, depois vão para o Supremo, pumba, continuam casados ao fim de 5 anos. E já havia acórdãos que depois, numa linha ou em 2 linhas, dizem, mas vocês resolveram isto em 5 minutos, não é mais do que uma teimosia. Nós hoje temos esta ferramenta extraordinária. Temos causas objetivas, não precisamos de analisar a culpa, não é necessário decretar a culpa. Então, assim sendo, os advogados passaram a estar munidos de uma ferramenta que pacifica a situação. Segunda questão, mas eu, apesar de ter este divórcio sem consentimento, posso, uma vez que ainda não decorreu aquele prazo objetivo de 1 ano da separação efetiva, como é que eu devo proceder se eles de facto já não se entendem? 6 meses envolvidos e os cônjuges, não se entendem, não comunicam, não há diálogo, não há projeto de vida comum. O que é que fazemos? Vamos para a linha, salvo erro, a última que diz que há ruptura definitiva, etc. Ok. Entretanto, acontece durante a pendência, vence 1 ano, às vezes vencem-se 2, vencem-se 3, para não ir mais longe. Mas vence o ano. Ok. Eu passo a ter uma razão objetiva de divórcio, segunda, mais forte, que basta alegar que, de facto, há mais de 1 ano. Agora sim, há mais de 1 ano. Só que eu, na altura em que interpus a ação, não constava. Eu também não posso fazer uma alteração da causa de pedir, pois não. O que é que eu faço? Articulado superveniente? Bom, de uma de duas. Ou faço outra ação ali ao lado, com outra causa de pedir, porque o pedido é o mesmo, mas a causa de pedir é distinta, e portanto não há qualquer litispendência. Às vezes até alteramos o que era réu, passa autor noutra ação, etc. Uma coisa não colide com a outra, então mais simplesmente ainda é tentar negociar com a outra parte ou fazer uma alteração, digamos, da causa de pedir por acordo, e só assim. E vamos objetivar. Aliás, em muitas das ações que ainda existem de pretérito, em que se discute a culpa, muitas vezes conseguimos fazer um articulado superveniente, o juiz depois aceita ou não aceita, e a parte contrária permite-nos depois, mais adiante, acrescentar mais um ou 2 quesitos à base instrutória e liquidar o assunto pela forma mais simples e mais rápida. Acontece, no entanto, é que este tal efeito perverso do desconhecimento da lei, da falta de experiência, também muitas vezes determina que quando fazemos esta tal segunda ação por razões objetivas, a parte lá, na reconvenção, vem pedir tudo. Vem mais uma vez, como tinha referido à procuradora, claro, vai haver indeferimento, mas vem pedir acumulação de pedidos, passa a redundância, relativamente a matérias que já foram aqui analisadas e que normalmente acabam mesmo por determinar a absolvição da instância. Mas as pessoas vêm pedir tudo, à cautela, pensam que estão a fazer um bom serviço. Eu agora, em reconvenção, vou pedir alimentos, vou pedir casamento de família, vou pedir até a posse, que seja decretada a posse, e cada dia que passe em que eu não usufrua da casa em exclusividade, outra parte seja condenada a pagar 50 euros. Nós já vimos tudo. E enquanto isto devia morrer pela raiz, os senhores magistrados hoje são um pouco ainda tolerantes e lá fazem os tais despachos de aperfeiçoamento. Olha, venha lá aos autos, tome lá 10 dias, chegam em 10 dias, até chegam 10 dias, não dava 10 dias nenhum, ia logo a andar. Antigamente havia o 193 da petição de ineptidão. Quando faço uma reconvenção nestes termos, o que é que me serve a mim gastar 10 horas a estudar para não dar a fazer a asneira? E depois vem um colega, entra ali, de alguma maneira mete lá tudo o que se lembra, e nós temos este problema. Portanto, nós advogados, de facto, nós próprios, que aqui estamos, nós muitas vezes é que não usamos o sistema de forma a agilizar as soluções que a própria lei nos trouxe. Isto para dizer que, de um modo geral, e penso que estar aqui agora a interpretar a vontade, digamos, da grande maioria, efetivamente, esta situação do divórcio sem consentimento trouxe-nos uma acrescida, digamos, vantagem. Penso que para todos nós nos tem trazido a possibilidade de resolver situações de outra maneira, de facto, iriam continuar a desenvolver-se com recurso sobre recurso. Relativamente aqui a estas outras matérias, depois ficarão aqui reservadas para, se não vamos falar delas, vamos deixar, ficarão apenas depois no PowerPoint. Isto já falámos também da função punitiva do direito penal. Relativamente à mediação familiar, um aspecto apenas que vos queria dizer. Efetivamente, a lei consagra aqui, a dada altura,
que a mediação familiar, antes do início, bom, já todos nós nos confrontamos com esta dificuldade. O que é que nós temos na mediação familiar? Bom, se aqui diz que é antes do início do processo de divórcio, o Conservatório do Registro Civil ou o Tribunal devem informar uma de duas. Como nós sabemos que recorremos aos sítios e vamos enviar através dos sítios uma peça de divórcio, eu nunca posso ser informado antes. Na Conservatória, de igual modo, damos entrada de um requerimento, o que é que acontece? Normalmente, a Conservatória ou envia depois uma notificação dando nota de que existe um sistema de mediação ao qual podem os requerentes recorrer, não é? Notifica, ou então o próprio Tribunal, e há juízes que até já vi, preferirem despacho desta natureza, informe que existe a possibilidade do recurso à mediação, etc. Agora, esta norma é inexecuível, quer dizer, não conseguimos impor de maneira nenhuma que antes do início do processo, não é? Informem os cônjuges sobre a existência e os objetivos. Uma de duas. Ou criamos uma pré-inscrição. Olha, eu vou me inscrever na pré-inscrição para o divórcio. Então aí informam, olha que antes de se divorciar tome nota que há mediação. Então pomos um cartaz à porta do Tribunal e da Conservatória a dizer, antes de se divorciar vá lá a mediação. Isto pode ter uma vantagem. Mas quem é que são os primeiros grandes mediadores? São os advogados. Quer se queira, quer não se queira. Porque quando o cliente vem com um conjunto de exigências e de problemas e de confusões, muitas vezes trazidos daqui e dali, que vai lendo coisas no jornal, na net, as pessoas já me aconteceu, a vós também, com certeza, chegarem junto de nós, com um tratado sobre a separação. Às vezes ia fazer uma separação judicial. A pessoa insistia muito, é isto. Então trazia uma resma de folhas da internet, ela sabia exatamente o que queria, como queria, não sei. Claro, depois falhava na vontade própria, estava tão convencida do caminho que ia percorrer que era um lapso, era um erro. E depois de conversarmos com a pessoa, em 10 minutos conseguimos tirar-lhe da cabeça uma ideia que ela andou a amadurecer durante 3 ou 4 meses. Nós somos os primeiros mediadores. Nós somos as pessoas que, em primeiro lugar, tentamos transmitir ao nosso cliente o bom senso, a razoabilidade e uma forma de procedimento a qual não se venha a arrepender mais tarde, porque muitas vezes entram em caminhos que depois são irreversíveis. Ora, em relação à mediação, é certo que não temos essa competência, embora muitos dos advogados já tenham também essa especialização do grau de mediador. Sabemos que existem muitos colegas nossos que são mediadores. Mas também eu devo dizer-vos que a percepção que temos do terreno é que o advogado não se sente muito confortável com a mediação. O advogado, voluntariamente, também diz, vá lá para a mediação e depois volte cá. Porque eu não sei, mas é uma prática constante. Ninguém diz, vá lá para a mediação, depois se der bem, volte cá outra vez, não volta. Portanto, nós também não estimulamos a mediação, a ideia que eu tenho tido. Também não acreditamos muito na mediação, porque não é obrigatória. Mas antes também já havia mediação. Estou a falar, atenção, da mediação no divórcio, porque a mediação, acho que é o 147D, salvo erro, não está ali, da OTM, já fala em mediação. E quando é que há o primeiro momento do senhor juiz dizer à pessoa que de facto pode recorrer à mediação? É nas tentativas, eu diria, nas conferências conciliatórias. Ou na conferência de divórcio conciliatória ou na conferência de pais, também é conciliatória. E aí, de um modo geral, dão essa informação. Portanto, o ser antes, de facto, continuamos sem conseguir resolver isto. Na minha perspectiva, fora do sistema judicial, os advogados não gostam muito de que sejam encontradas soluções que depois têm consequências jurídicas. Portanto, antes do início do processo, isto não é possível. Nós também temos a sensibilidade, por exemplo, até em situações de violência doméstica, nós também sabemos que não vamos aconselhar ninguém a ir para a mediação, porque até seria um efeito perverso. E, portanto, isto é a nossa experiência do dia-a-dia. Eu penso estar aqui a transmitir de alguma forma aquilo que vamos encontrando, cada um pouco mais do que outros, na nossa experiência. Relativamente a esta questão que tínhamos acabado de falar, a perspectiva do advogado é um pouco contrária a tudo o que seja decidido fora do tribunal, sobretudo porque também não acreditamos, porque ainda não temos experiência suficiente de olhar para acordos feitos no mediador que de facto se apliquem concretamente àquelas crianças. Nós temos muito este receio. E vocês sabem tão bem como eu, que andam nos tribunais, nós chegamos até a tribunais de competência especializada de família e menores, no Círculo de Lisboa, onde temos acordos colados, acordos de regulação de responsabilidades parentais colados lá na parede, nos lugares de estilo. Para não falar da conservatória. Em tempos eu tive uma homologação de um acordo de relação às responsabilidades parentais de uma menina em que, do princípio ao fim, vinha sempre referenciado como o menor. O menor era uma menina. Voltamos à mesma lógica, é calçar um pé 37, um sapato 42, ao contrário. Portanto, estas soluções não são muito saudáveis e nós, advogados, legitimamente gostamos que passem um pouco por nós. Uma vez que ainda não foi institucionalizado, isto é uma crítica que se pode fazer ao sistema desta lei, não foi institucionalizado, não é mediação, é a criação de equipas, se calhar, multidisciplinares, onde o mediador esteja à porta do tribunal. Antes de entrar para a sala do juiz, passa pelo mediador, não?
psicólogo, alguém que possa reduzir o litígio, que é isso que nós muitas vezes fazemos, é reduzir a complexidade, ajudar o cliente a raciocinar de uma forma clara, porque ele vem cheio de perturbações e interferências internas, às vezes nem sabe bem o que quer litigar. E nós temos esta função primordial de mediador, embora não tenhamos essa formação específica, mas temos a sensibilidade que a experiência nos dá. Ora, relativamente à forma de encaminhar este tipo de processos, e esta lei de facto não resolve, pois deveria existir uma equipa pluridisciplinar, eventualmente até alguém que na antecâmara, digamos, da conferência com o juiz pudesse reduzir a litigiosidade. Bom, relativamente à questão da culpa, nós já referimos há pouco este aspecto, deixou de ser litigioso, a culpa é irrelevante, portanto, se é culposo ou não é culposo não tem efeitos jurídicos, o divórcio é sem consentimento, nada tem a ver com a culpa. Obviamente que, continuo a dizer, pede a condenação, ainda hoje, com declaração da culpa, os efeitos perversos e o atraso decorrente. Há pouco acabei de referir isso, e de facto parece-nos que, muitas vezes, embora o magistrado saliente o facto de que a lei agora já não faz distinção entre culpado e não culpado, porém o afastamento da culpa vai trazer algumas fragilidades, muitas vezes acontece que prefere um despacho em fase muito adiantada. Do nosso ponto de vista, poderá ser uma má aplicação da lei, poderia ser mais oportuno, não deveríamos deixar chegar tão longe, não devíamos chegar, enfim, sobretudo em matérias onde, por vezes, acontece que o juiz, no esforço de acordo, dou-vos o exemplo real que há pouco referia, em que chegamos à fase, a uma audiência preliminar, onde se chega à conclusão que o pedido reconvencional é baseado e que se pede especificamente seja decretada a culpa, e o Sr. Juiz, para tentar aquela conciliação, apura que o que está em causa é apenas a relação de bens, uma relação de bens. Mas aqueles dois indivíduos que ali estão casados com separação absoluta de bens. E, no entanto, para forçar o acordo, vejam lá quais são os tarecos que estão aqui em discussão. Ora, bolas, eles já decidiram a questão patrimonial quando se casaram. Eles já optaram por casar com separação. No entanto, o juiz segura-se este detalhe. Em bom rigor da lei, assim, isto não tem uma coisa nada a ver com a outra. Ou quer divorciar-se ou não se quer divorciar-se. Podemos convolar por acordo, fazemos. Portanto, digamos que ainda estamos todos nós, apesar dos 3 anos decorridos, numa fase de tentativa de abreviar processos, atalhar caminho, reduzir as pendências, reduzir as litigiosidades e objetivar, digamos assim, soluções. Critiquei os advogados, estou também, com o devido respeito, estou também a criticar de alguma forma, se me permitem, alguma inércia que nós encontramos no dia-a-dia, também da parte dos senhores magistrados, quando vão decidir estas matérias de família. Prosseguindo então, e especificamente nesta questão da culpa, pois está lá na lei, que ele é preto no branco, não tem muito que enganar. Portanto, enfim, já falámos também deste aspecto. Quanto aos créditos de compensação, eu saltava aqui, porque a doutora já referiu, enfim, anteriormente, estes aspectos, porque não vale a pena estar a aprofundar muito mais sobre isto. O que tem acontecido, de facto, frequentemente, é que na reconvenção vêm pedir créditos de compensação, a nossa posição tem sido sempre a mesma. Não é conhecido em matéria de divórcio. A lei foi muito clara. Só pode ser reclamado o crédito de compensação depois de decretado o divórcio. Bom, enquanto o divórcio está pendente, não vai ser decretado crédito nenhum de compensação. O momento para reclamar, do meu ponto de vista, tal como as outras dívidas do casal, é exatamente na partilha e não antes. Quanto à reparação de danos, também já se falou, já analisámos. De facto, neste momento, entre o antes e o agora, já não existe a possibilidade de reclamar tão pouco danos não patrimoniais, que até aqui eram possíveis de reclamar no contexto do próprio divórcio, tendo em conta a dissolução propriamente dita, o vínculo em si, a dissolução do vínculo conferia. Mas hoje não, o cônjuge não culpado, não é? Só inocente, mas hoje, como já não há culpas, não pode haver, por maioria de razão, conhecimento desta matéria. Portanto, vai para os tribunais comuns. Bom, temos também um efeito perverso, vamos discutir a mesma matéria 2 vezes, é possível. Poderia ser encontrada outra solução? Talvez. Do nosso ponto de vista, é uma dificuldade com que nos debatemos diariamente também. Relativamente à questão dos alimentos, também já sabemos, portanto não vamos aqui detalhar muito, houve também aqui uma alteração de paradigma e creio que do ponto de vista da advocacia esta parte aqui tem sido relativamente pacífica, isto é, não tem acontecido nenhuma dificuldade. Relativamente à partilha, na partilha também se coloca a questão, houve esta pequena alteração, obviamente, relativamente ao facto de nenhum dos cônjuges poder na partilha receber mais do que receberia se o casamento tivesse sido celebrado segundo o regime da comunhão de adquiridos, também tem a ver com os efeitos patrimoniais e o afastamento da culpa. Obviamente que aqui sim deve ser reclamado o crédito de compensações. Bom, dir-me-ão, ok, faço como incidente, prévio à partilha, ponho na relação de bens,
Bom, é uma questão que está em aberto. No entanto, a experiência que temos, de acordo com os dados recolhidos junto das secretarias dos tribunais, não há ainda muitos processos em que seja reclamado na partilha o tal crédito de compensação. Por isso temos presente esta situação, de alguma forma, enfim, poderá haver aqui ainda uma carência, uma fase de adaptação, admito que sim. Relativamente à questão das responsabilidades parentais, eu penso que não estou a atrasar-me aqui ainda muito. 5 minutos. 5 minutos. Eu sou lá capaz de falar mais que 15. E depois aqui o senhor doutor. Meia hora. Procuradora. Meia hora? Tem meia hora. Ainda tenho meia hora. Muito obrigado. Muito obrigado. Não me tira a palavra, isto não é uma Assembleia Geral. Peço desculpa. Claro. Muito obrigado. Ainda tenho mais 11. Muito obrigado. Portanto, só um aspecto relativamente ainda ao divórcio, que tem a ver um pouco com esta ideia. De facto, existe esta modalidade em que entramos com um divórcio, com consentimento, chamemos-lhe um divórcio judicial, onde estamos de acordo quanto ao divórcio, mas não estamos de acordo quanto aos acordos propriamente ditos, passa a redundância. Pode não haver acordo relativamente às responsabilidades parentais, por exemplo. Podemos dar entrada de um divórcio, e tem sido prática relativamente corrente, pelo que nos temos apercebido, relativamente a um divórcio sem consentimento, tentar convolar esse divórcio, mas subsiste ainda um desacordo, por exemplo, em relação às responsabilidades parentais. Bom, temos encontrado decisões que entendem que só quando estiverem salvaguardados todos os acordos é que é proferida a decisão final de divórcio. E temos encontrado decisões pelas quais se admite proceder-se desde logo à convolução, resolvem-se as matérias todas e relativamente à situação, no caso concreto que vos dava o exemplo da questão das responsabilidades parentais, embora seja decretado divórcio por mútuo consentimento que ficou convolado, no entanto, a ação prossegue, mantendo-se apenas, ficando apenas com um regime provisório. Bom, parece-me que esta é a solução defendida, penso eu, pela lei preambular, pela Declaração de Princípios da própria Lei 61 de 2008. Parece. No entanto, pela letra da lei, também parece perfeitamente sustentável que só quando haja acordo relativamente a todas as matérias é que se pode efetivamente decretar o divórcio. Nós temos observado duas decisões ligeiramente diferentes, portanto, dentro da mesma legislação, dentro do Distrito de Lisboa, Judicial de Lisboa, em tribunais diferentes. Sendo certo que dentro do mesmo tribunal, sim, também já encontramos estas mesmas duas tendências, consoante a secção que está a decidir. Pronto, fica este registro. Mais uma vez, lá está, são matérias que com o tempo irão ser aperfeiçoadas. Relativamente às responsabilidades parentais, basicamente esta regra do exercício conjunto trouxe imensas vantagens, todos nós sabemos, obviamente. Surgiram, também se dizia, vão surgir imensos novos conflitos. Parece-nos, do ponto de vista prático, não há muitos mais conflitos por esta razão. Esta regra criou uma maior proximidade. Eu diria que em alguns casos em que um dos progenitores era relativamente ausente, passou a estar mais presente, passou a ter mais intervenção no dia-a-dia. Geralmente regulamos, digamos assim, as responsabilidades parentais em comum por ambos os progenitores e aproveitamos para elencar algumas delas, considerando de particular importância, aquelas que se relacionam com segurança, saúde, educação, formação, orientação e opções escolares, o casamento aos 16 anos, por exemplo, frequência de escola, matrícula em colégio privado, enfim, tudo aquilo que se possa considerar relevante. Tem a vantagem de, ficando desde logo definido este conjunto de matérias, simplifica, e eu penso que até, contrariamente ao inicialmente previsto, não aumenta os conflitos, eu acho que os diminui, porque ficando um pouco mais escrito e mais detalhado, e nós advogados, quando estamos às vezes até a editar estes acordos, sentimos por vezes até alguma resistência. Isto já está dito, isso percebe-se, mas às vezes não se percebe, e às vezes é preferível gastar ali mais 2 ou 3 linhas, e encontramos alguma resistência às vezes até da parte da magistratura em estar a escrever ali mais 2 ou 3 coisas, para eles é automático, mas vem dar origem mais tarde a dúvidas, sobretudo porque, reparem, nós sabemos que é assim, o nosso cliente às vezes sai da conferência e não percebeu metade. Não percebe metade. Temos que explicar aquilo tudo outra vez. Ele vai acompanhando, vai dizendo que sim ou não a tudo, vai debatendo, intervém no diálogo, às vezes vai para além daquilo que nós o aconselhamos, para chegar cá fora não percebe metade. Mas é ou não é verdade?
percebeu e não percebeu, temos que explicar aquilo tudo outra vez, temos que reformatar outra vez aquela ideia. E, portanto, é de facto razoável que fique o mais possível escrito, porque de alguma forma afasta litígios futuros. Ficou definido, ficou esclarecido, não aconteça aquela situação típica em que eu digo, sim senhora, exercício conjunto, ok, depois vimos cá para baixo para a guarda, sim senhor, uma guarda única, não há dúvida, despesas, a meio, ok. Bom, então a pessoa sai dali com uma pensão de alimentos, matricula num colégio privado e pumba, e passa de uma pensão de alimentos de X para 3 vezes mais. Isto acontece-nos frequentemente. Estava contido no acordo, está no espírito do acordo, não há nada como está na letra, entre 2 vírgulas, mais meia frase, e nós incluímos lá tudo. Já temos esta possibilidade. Foi uma vantagem, este exercício conjunto foi uma vantagem. Eu admito que até da parte das magistraturas tenho sentido alguma, às vezes um descontentamento relativamente à questão da guarda única. Perdão, do exercício único, singular. Porquê? Porque há pais que efetivamente não têm competência nem têm interesse. E então, de antes, era fácil decretar um exercício singular. Hoje não. Hoje o exercício singular é excepcional. Ainda que ambos os pais até concordem, mas é necessário fazer a filtragem, fazer alguma prova de que, de facto, naquele caso concreto, se pode aplicar o regime do exercício singular. Já tenho ouvido alguns magistrados comentarem esta dificuldade. Quer dizer, faz-se a mesma, mas há ali um esforço acrescido, o que até aqui era um dado adquirido. Portanto, em relação, como digo, ao exercício conjunto, mas são mais as vantagens do que os inconvenientes. Eu penso que, inclusivamente, com este exercício conjunto, tornou ambos os progenitores mais conscientes e os filhos passaram a ganhar, normalmente, em termos estatísticos, um pai que até aí não tinham. O pai era mais distante, era mais afastado. Com este exercício conjunto passou a estar mais presente. O pai ganha um filho e o filho ganha um pai. Eu digo pais porque normalmente, em termos estatísticos, por natureza, eram atribuídas à mãe. Relativamente a esta situação ainda da guarda, já vos referi que a principal dificuldade sentida é que muitas vezes os clientes entendem que a guarda alternada deve ser ponto de partida. Nós hoje temos privilegiado, de facto, em muitos acordos a guarda alternada. Devo dizer, estatisticamente, tem sido, de facto, apesar de tudo, uma grande minoria. Há senhores magistrados que entendem que a guarda alternada sim, provem-me que a guarda alternada não funciona, mas a grande maioria, diria eu, talvez até felizmente, entende que não. Uma guarda alternada só realmente em situações excepcionais, pois se os pais não se entendem no essencial, as crianças uma semana lá, uma semana cá, estar a levar e trazer culturas e atitudes diferentes, muitas vezes aumenta aí sim a conflituosidade. Mas, como digo, respeitamos o caso a caso, respeitamos exatamente as circunstâncias específicas de cada situação, mas, como também já devem ter, por experiência, noção, neste momento existe uma forte tendência ali para o lado norte do Conselho, de facto, que há um senhor magistrado por norma de isto é assim, agora provem-me o contrário. Isto já acontece há vários meses, tem de facto decretado sistematicamente guardas alternadas e de facto tem criado uma certa falta de paz social notória. Poderá ter razão, digamos, no plano dos princípios. Na prática, de facto, tem-se mostrado desaconselhado. Pergunto-vos, o que é que o advogado faz numa situação destas, em que eu tenho uma guarda alternada que até pode estar a funcionar, quando vamos fazer a regulação das responsabilidades parentais, depois apercebemos que, ao longo daquele ano que teve a funcionar, já não está a funcionar bem, e vamos pedir até ao Tribunal que decrete, não uma guarda alternada, mas uma guarda única. Óbvio, singular. Vamos fazer um retrocesso naquilo que os pais decidiram, por exemplo, há um ano atrás. A pergunta fica para o debate, poderemos analisar no debate, mas de facto temos que criar, através da nossa criatividade, obviamente, alguma solução para isto. Porque o Sr. Juiz julga os factos que nós lhe levamos. Oficiosamente também pode inquirir, mas quer dizer, se nós não lhe levarmos os factos arrumados de uma forma objetiva e clara, o Sr. Juiz não adivinha. Nós que estamos próximos da realidade é que temos que objetivar isto e pensar sobretudo em termos de prova e de demonstração daqueles factos que são, de facto, que mostram que a situação é contrária ao interesse da criança. Na nossa perspectiva, mas na perspectiva do outro colega, diz, não, até é bastante favorável ao interesse da criança. Percebem? Portanto, aqui há que jogar efetivamente com a sensibilidade do procurador e depois com o apuramento de dados objetivos, através dos relatórios sociais, mas também através, eventualmente, até de perícias que possam apurar se de facto aquele regime está ou não a ser vantajoso para as crianças. Mas não iríamos aprofundar muito mais relativamente a esta matéria, porque o Sr. Procurador, de certo, irá falar destes assuntos. Portanto, em conclusão, vantagens do nosso ponto de vista que seriam unânimes, peço desculpa, vamos só dar um salto rapidamente aqui. Aumentaram ou não os divórcios sem consentimento, que era a questão que se colocava há 3 anos atrás. Aumentaram ou não os divórcios por mútuo. Utilizam-se ou não os divórcios por mútuo no tribunal? Esta responde já, é raríssimo. Isto tem sido uma prática, não existe praticamente. Divorcia e o resto resolve-se depois, que é aquele exemplo, vamos fazer o tal acordo em tribunal e deixamos por resolver uma questão.
tem também estado a acontecer. Aumentar os incidentes de incumprimento, o que sugere os advogados e qual o grau de intervenção, digamos assim, ou da importância do advogado. Não podemos esquecer que o advogado aqui, de alguma forma, tirando os divórcios, mas no caso dos processos tutelares cíveis, é um elemento extentário, não é obrigatório. Os advogados estão lá normalmente a partir da primeira conferência. Até à primeira conferência muitas vezes não está lá advogado nenhum. Será vantajoso ter advogado ou não? Bom, relativamente a estas matérias, eu vou-vos disponibilizar os dados estatísticos posteriormente, mas quero dizer o seguinte. Nota-se de facto, estamos aqui a falar do movimento de processos, de divórcios e separações, tribunais de família e menores, isto foi fornecido pela Direção-Geral de Política da Justiça, mas refere-se a dados do país todo. Ora, o 2008, é ali uma falênciazinha, porque a informação não era muito completa ali numa parte, mas no essencial, reparem que no divórcio, o mútuo consentimento, por exemplo, de 618 subiu para, portanto, entrados, subiu para 806. Em 2009 há o tal aumento. Divórcio sem o consentimento, mas aquele divórcio mútuo consentimento entra nos tribunais vindo das conservatórias. Não entra diretamente, vem da conservatória. Não se conseguiu o acordo. Depois, no ano seguinte, reparem que já estabiliza e em 2011 começam a descer. Se fizermos a análise dos processos aqui entrados, em geral, de 2008 a 2011, a tendência é muito mais clara, através destes gráficos de colunas. Porque em 2009, de facto, sobe, 2010, enfim, eu diria que do 2008 para o 2010 para o 2011, o crescimento tem a ver com a população. Portanto, não é significativo, não tem a ver com a mudança da legislação. O mesmo se diga em relação aqui às conservatórias, o número de dados praticados aqui em relação à separação e aos divórcios, a mesma coisa. Processo de inventário, bom, aqui podemos avançar. Finalmente, em relação aos tutelares, o mesmo registro, isto é, em relação às alterações da regulação, que são ações ou aos incidentes de incumprimento ou à regulação do exercício, a mesma tendência. Aumenta. Ali o 2008 não conta. Atenção que ali houve uma anulação de dados e nós não conseguimos obter dados claros de 2008. Portanto, esqueçam o 2008, temos que começar só em 2009. Mas o crescimento de 2009 para 2010 é insignificante e de 2010 para 2011 também. Estamos a falar em geral. Ora, eu posso fornecer-vos também este dado, tem a ver com as entradas em relação aos vários tribunais de competência especializada que estão no Círculo Judicial de Lisboa, não é? Almada, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Seixal, Sintra e Vila Franca, não é? Estão aqui, iremos ver, mas em relação concretamente ao Tribunal de Família e Menores de Lisboa, poderia dar-vos também estes elementos que me chegaram, fornecidos pela secretária do Tribunal, e de facto não os consegui disponibilizar a tempo de vos fornecer. Mas então, em relação aos divórcios e separações, posso-vos dizer que em 2008 eram 463 entrados. Em 2009 eram 582, portanto não é uma subida assim exponencial. Em 2010 eram 494 e em 2011 eram 473. Ora, se compararmos o 2011 com o 2008, nivelou completamente. Digamos que esta lei não é um veículo, permite-nos concluir, para aumentar a litigiosidade ou aumentar os divórcios, não parece. Relativamente à estatística da justiça tutelar, posso dizer, peço desculpa realmente não estar em gráfico, mas depois poderei inserir estes quadros ali e fornecer-vos tudo completo. Em relação à regulação do exercício de poder paternal, a mesma coisa. Em 2008 entraram 1.110, em 2009 entraram 993, portanto baixou. Portanto, curiosamente. Em 2010 entraram 1.052 e, finalmente, em 2011, 1.130. Portanto, reparem que não há aqui nenhuma flutuação que seja significativa do ponto de vista do aumento das pendências ou da litigiosidade. Portanto, isto para concluir, relativamente, então, agora às vantagens e inconvenientes. Portanto, finalmente, em relação aos profissionais da Justiça, ainda diria que este gráfico é interessante. Verifica-se, de facto, que o advogado é a profissão, de longe, de juristas, e em termos numéricos, mais volumosa. E, no entanto, nos tribunais de família e menores tem um assento residual, porque não é obrigatório, como sabem. Aqui temos também mais uns gráficos, podemos avançar. Relativamente às vantagens, parece-nos que a causa de pedir objetiva no divórcio ou na separação foi uma vantagem. A eliminação do decretamento da culpa também traz estas vantagens práticas ao longo da exposição e, finalmente, ainda a introdução dos conceitos, a sugestão de mediação também, é pena que não seja já mais uma obrigatoriedade, eventualmente, a introdução de conceitos gerais indeterminados, ótimos, porque se aplicam ao caso concreto e é uma dificuldade que nós temos, enfim, de integração nos primeiros tempos, mas depois, recorrendo à jurisprudência, como recorremos sempre, acabamos por compreender exatamente o alcance de cada um destes conceitos. A melhorar, entendemos que deveria o legislador ter ido mais longe na mediação.
Há um aspecto também relativamente polémico, que é este, no acordo quanto à data da produção de efeitos, sem consentimento convolado quanto aos efeitos patrimoniais, o Sr. há pouco referiu que, de facto, não é legalmente admissível, não, nem nas conservatórias, nem no tribunal. No entanto, uma vez que é suscetível de prova e as partes até podem estar de acordo quanto a esta prova e produzindo efeitos apenas entre eles, não vejo porque é que não possa ser assim. Tem a ver com a situação de créditos que foram constituídos já depois da separação, que ambos respondem, e antes do... Mas mesmo que se divorciem por mútuo consentimento, esse problema patrimonial está lá para trás. Então, porque é que nós não os divorciamos muitas vezes por mútuo consentimento, apesar de estarem de acordo quanto a tudo? Eu disse, não, mas é que há umas dívidas, de há um ano para cá, que aumentam muito as verbas do passivo. Mas eles não podem acordar na produção de efeitos. Vale o que vale, é apenas uma sugestão. Esta não está na lei, nem vai estar tão cedo, é apenas uma sugestão. Parece-nos que também dispensar a prova da separação, de facto, e a necessidade de ir a julgamento, admitindo a confissão no caso especial do 1781-A, também era razoável. Ou seja, estamos a falar da separação, de facto, mais de um ano consecutivo. É assim, eu alego esta causa de pedir. Da outra parte, alega o outro colega a causa de pedir semelhante. Na contestação de convenções, também quero o divórcio com a mesma causa de pedir. Bom, mas se ninguém apresentar testemunhas, o que é que acontece? Continuam casados. O juiz não decreta, porque não há confissão. O juiz não decreta, continuam casados, embora ambos digam sim, de facto estamos separados há mais de um ano e ambos queremos divorciar-nos, mas não há divórcio nenhum porque não há prova, não há testemunhas. Porque o consentimento aqui, digamos, a própria confissão, não é admissível. Bom, isto era uma sugestão, isto também podia ser alterado, não vejo porque não. É só produzindo efeito inter partes. Finalmente, a não obrigatoriedade de patrocínio por advogado seria algo também a debater numa outra matéria, noutra conferência, não vos queria tirar mais tempo, e a necessidade de introduzir profissionais que reduzam o conflito emocional, inexistindo hoje meios para pôr as duas partes a comunicar. Este é que é o principal problema. A falta de obrigatoriedade do trabalho multidisciplinar, que também falámos há pouco, enfim, e não resultar clara a obrigatoriedade da presença do Ministério Público na sala, no caso da regulação das responsabilidades parentais. Dir-me-ão, não é verdade. Se o Ministério Público não estiver na sala, quando fazemos a nossa conferência de pais, o que é que acontece? Vamos levar esta matéria para o debate. Se calhar uma nulidade secundária. Quantas vezes não está lá? Nós estamos a decidir coisas da vida das crianças. Eu propunha que esta matéria transitasse então para o debate, para não tirar mais do vosso tempo. Acho que me enchi, apesar de tudo, um pouco. Muito obrigado a todos. Obrigado.